Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado. Shalom, Shabbat Shalom, Mislene. Entre as nações, pastora Neide, exaltarei a ti, Senhor. Vamos chegando, tomando seu lugar, pegando sua Bíblia. E tomando todo o seu material de anotação. Que hoje nós temos muita coisa para estudar, viu? Temos muita coisa para estudar. Então nós vamos esperar chegar o nosso tempo, né? Os irmãos estão chegando, a Ana Márcia já chegou, a Irmã Maria já chegou, o Willer já chegou, Socorro Pontes está por aí. Bora lá! Hoje nós temos muita coisa para estudar. Vamos falar de profecia. Vamos falar das profecias de Daniel. Vamos falar das profecias de Daniel. Oi, Socorro! Vamos estudar as profecias de Daniel. Esse é um assunto que eu gosto muito de compreender, porque, como nós falamos na primeira aula, quando você estuda profecia, quando você entende as profecias, isso gera em você uma segurança muito grande, porque você começa a olhar e perceber o seguinte: peraí, se Deus cumpriu aquilo que ele prometeu no passado e Deus não muda, eu tenho segurança de que ele vai cumprir aquilo que está faltando. Então, você tem parte da profecia cumprida e com certeza você pode olhar para o futuro e dizer, aquele que fez até aqui não vai parar de fazer agora, né? Então, o estudo da profecia, ele se dá muito, muito nesse ponto. Eu não estudo profecia... Shalom, Léo. Eu não estudo profecia como uma forma de adivinhar o futuro, certo? Mas, e principalmente quando você trata de escatologia e quando você trata das profecias de Daniel, certo? Porque, como eu falei desde o início, o que são as profecias de Daniel? As profecias de Daniel, elas são um mapa da humanidade, desde os dias em que Daniel se encontra até o final de todos os tempos. Então, nós vamos percorrendo isso até nós chegarmos no ponto onde nós estamos, compreendendo o paralelo que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ok? Então, isso é uma coisa que é interessante. É só fazendo uma recapitulação enquanto os outros vão chegando, né? E você vai compartilhando o vídeo. Quando você vai pegar a primeira vamos dizer assim, manifestação profética se dá através do sonho de Nabucodonosor. Então, no sonho de Nabucodonosor, Shalom, presente, irmão Paulino, Shalom, presente, tô dentro, escatologia. Então, quando você pega o sonho de Paz People, Paz Willa. Então, assim, quando você pega o sonho de Nabucodonosor, ele é um mapa, ok? Então, você tem que entender isso. Primeira coisa, parte de uma visão física. O sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, é um mapa. É um mapa da história da humanidade, até os últimos dias, ok? Então, é um mapa que... dirigindo mais ligado a Mônica. É um mapa que vai trazer a realidade do plano físico. É história pura. Então, você vai ter os impérios, né? Então, o império babilônico, exemplificado pela cabeça,
né, cujo material é o ouro, falando dos dias em que Daniel estava vivendo, que é os dias de Nabucodonosor. Depois você vai ter o Império Medo-Persa, quando os medos e os persas se unem, aí vem o tronco, né, braço cruzado, né, falando dois reinos que se unem. Depois você vai ter o Império Grego, e o símbolo é a prata. Depois você vai ter o Império Grego, que o símbolo é o bronze. Depois você vai ter o Império Romano, que são as pernas da estátua, ok? E por que as duas pernas? Porque o Império Romano ele é dividido em dois. A primeira divisão do Império é em dois. O do norte e o do sul. E as duas capitais, Roma e Constantinopla. E depois você tem a outra disfunção do Império em mais 10, né? Que são os 10 dedos, que é uma mistura. E o símbolo do Império Romano é o quê? O ferro e o barro. Você vai ver uma coisa decrescente de valor do material, de ouro até chegar em ferro e barro. Ok? O ferro é o mais forte. É interessante isso, né? Porque o ferro é mais forte. É um material extremamente forte. Mas ele vem misturado com barro, principalmente nos pés. Né? Principalmente não, nos pés. Ele vem misturado com barro. Falando dessas duas coisas, ao mesmo tempo em que se trata de um império extremamente forte, que o ferro fala disso, é um império de um valor moral muito baixo, que é a questão do barro. E o Império Romano é um império marcado pela depravação, né? Então, assim, você tem um império forte politicamente, forte nas suas conquistas, forte, é tanto que quando você vai ver na outra parte da questão espiritual, ele é representado por um animal que Daniel não encontra nem sequer uma referência para dizer que tipo de animal era esse, mas era um animal extremamente feroz, né, que destrói tudo que tem pela frente, falando dessa força que o império tem, mas ao mesmo tempo, ele é um império de valor moral muito baixo. Ele é baixo, ele é muito podre, moralmente falando, né? E aí, o que é que o rei vai ter no seu sonho? Uma pedra. Uma pedra que é lançada sem intervenção de mão, que destrói toda a estátua. Veja, tudo isso é o plano físico. Essa pedra é o reino de Cristo. Agora, eu quero que você compreenda uma coisa. Todos os impérios, a começar do Império Babilônico até o Império Romano, um está ligado a outro, certo? Então, um império absorve o outro. Não existe nenhum desses impérios que não tenha absorvido culturas e costumes que não tenham uma ligação com o império que o antecedeu. Então, o Império Medo-Persa, ele absorve o Império Romano, depois ele é absorvido pelo Império Grego, que depois ele é absorvido pelo Império Romano. O único destes impérios que não absorve nenhum destes impérios, que não está ligado a nenhum desses impérios, é o Império de Cristo. É o reino de Deus. Ele vem do céu, ele não tem intervenção de mão humana, ele destrói a estátua, ele não a absorve. Aí quando ele destrói a estátua, ele se levanta vitorioso, ele se levanta glorioso, mas não como resultado de absorção dos impérios que o antecederam. Aí, quando foi na aula passada, nós vimos o sonho, a visão de Daniel. Né? Então, a visão de Daniel, ela já não é mais do plano físico, ela já é agora no plano espiritual. O que está por trás de cada um destes impérios? Então Deus vai mostrar para Daniel que por trás destes impérios existe uma força espiritual que determina o comportamento físico do império. E eu acho interessante porque isso vai corroborar com aquilo que diz Hebreus capítulo 11, quando diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram feitos da palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê veio à existência do que não se vê. Ou seja, o mundo invisível deu origem ao mundo visível. O mundo espiritual deu origem ao mundo da matéria. E se ele deu origem, ele influencia o mundo da matéria. Agora presta bem atenção a isso. Quando eu falo de mundo espiritual, eu não estou falando apenas do reino de Deus. Certo? Eu estou falando de uma realidade espiritual. E Daniel ele vai lançar luz também
dentro desta realidade espiritual que influencia o mundo físico, não apenas do ponto de vista de Deus, mas das trevas, tanto a luz quanto as trevas. E nós vamos entender em Daniel muito do que nós chamamos de guerra espiritual a nível estratégico. Aí você pode até dizer assim, tá, Orlando, mas você quer dizer que existem demônios, vamos assim falar, certo? Falando um português bem rasgado. Existem demônios e forças espirituais que atuam especificamente sobre uma nação, sobre um reino? É isso que você quer dizer? Não, não é isso que eu quero dizer, não. É isso que eu estou dizendo, certo? É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo. Existe um mundo espiritual que influencia o mundo físico. Existe uma realidade espiritual que influencia uma realidade física. E a visão de Daniel, que vai em linha com a mesma do sonho de Nabucodonosor, confirma esta realidade espiritual. Ok? Então nós vamos descobrir em Daniel já não tem uma visão de uma estátua. Daniel vai ter agora uma visão de animais, feras que se levantam da terra e elas trazem marcas. E quando você vai analisar as marcas destas feras, você vai descobrir que aquilo que você viu no plano físico como marca do império, daquele governo, ela é um reflexo daquilo que Daniel espiritualmente viu. Então você vai descobrir o seguinte, realmente o autor dos Hebreus estava certo. O mundo invisível dá origem ao mundo visível e influencia o mundo visível. Certo? No seu comportamento, na sua força, nas suas conquistas, na sua cultura, existe um universo espiritual paralelo, ok? E é isso que Deus vai deixar muito claro. Não dá para você entender acontecimentos escatológicos e acontecimentos proféticos se você ficar preso unicamente nas questões físicas e materiais. Ou também você não pode desassociar o físico e o material do espiritual. As duas coisas caminham juntas. Agora, por que eu fiz esse adendo também? Para poder esclarecer alguma coisa que eu falei na aula passada e que eu me equivoquei, eu soltei a coisa, não expliquei e até eu tenho que corrigir. Depois eu coloquei até um avisozinho lá, mas porque suscitou algumas dúvidas. Quando eu falei sobre a questão dos 10 chifres, certo? Que são os 10 dedos. No plano físico, os 10 dedos. No plano espiritual, os 10 chifres. Dos quais 3 iriam cair e 1 iria surgir. E eu falei que estes 10 chifres, esses 10 dedos que apontam para o ambiente no qual o anticristo se levantaria, estes 10 chifres, esses 10 dedos, dizem respeito a Europa, principalmente a União Europeia. Agora, vejam uma coisa. Muitos nem prestaram atenção a isso, mas só para esclarecer, para não deixar nenhuma dúvida. Veja, o que eu falei? Todos os impérios, eles absorvem, um absorve o outro. Então tem que ter uma conexão, certo? Não é uma coisa isolada. O império Medo-Persa, ele não nasce, ele absorve o Império Babilônico. O Império Grego não nasce, ele absorve o Império Medo-Persa. O Império Romano, ele não nasce, ele absorve o Império Grego. Então, eu tenho que ter um ponto de conexão entre esses. E quando você fala do ambiente no qual virá o anticristo, eu também tenho, hoje nós vamos falar muito sobre anticristo. Então assim, se prepara aí, porque hoje nós vamos falar bem sobre anticristo. Então assim, como nós vamos ter uma absorção, como nós vamos, estamos falando dessa questão dos impérios, nós temos que ter um ponto de conexão. Certo? Então as coisas elas vão se formando de uma maneira muito sutil. Eu soltei a reunião que deu início à formação da União Europeia, simplesmente na sua primeira reunião, mas depois suscitou algumas dúvidas, então eu resolvi hoje começar trazendo uma clareza em cima dessa declaração. Como se dá a formação desses 10 chifres, certo? Que nós falamos que... Vá comigo lá, deixa a sua Bíblia aberta em Daniel no capítulo 7, certo? Enquanto você abre Daniel capítulo 7, deixa eu fazer uma oração que eu nem orei. Eu venho do outro período da Sala do Trono e já entrei direto na aula, né? Mas vamos orar. Pai,
Nós nos expomos à tua presença, nós nos expomos ao teu Espírito, nós sabemos que tu és o Mestre por excelência, Santo Espírito de Deus, nós nos sujeitamos à sabedoria que vem do alto, reconhecemos que nada temos em nós mesmos e o pouco que temos recebemos das tuas mãos. É fruto da tua graça na nossa vida e por isso nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Fala conosco. Nós trazemos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, nós trazemos todo o nosso ser cativo a esta obediência e declaramos, Senhor, que todo o espírito, toda a força, tudo aquilo que porventura tenha sido enviado do reino das trevas para roubar aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, nós interceptamos no nome de Jesus e declaramos que a nossa mente, que o nosso entendimento, que o nosso intelecto está protegido pelo sangue de Jesus. Declaramos a Deus no mundo das trevas confusão, todo espírito, toda força, todo ataque das trevas seja agora manietado em nome do Senhor Jesus de Nazaré e que nós tenhamos liberdade de absorver o conhecimento que do céu vem para as nossas vidas e assim nos posicionar dentro do tempo no qual nós estamos inseridos e assim sermos árvores frutíferas que produzem frutos para a glória do teu nome e nós daremos somente a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, vamos lá. Daniel no capítulo 7, só para fazer um gancho para nós começarmos aquilo que nós queremos falar hoje. No capítulo 7, no versículo 24, ele diz assim: quanto aos 10 chifres, aqui é a visão de Daniel, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Certo? De onde? Tá falando do Império Romano. Ok? Daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, qual será diferente. Nós falamos bastante disso, certo? Será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Isso se dará aonde? No império, o último império, o Império Romano. Ok? Está falando aqui do Império Romano. Então, dentro deste império se levantarão 10 reis. Ok? Mas, como eu disse que o império absolve o outro, você pode dizer assim, tá, Orlando, mas a União Europeia hoje ela não é composta apenas por 10 países. Concordo com você. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perseguir a conexão, eu tenho que buscar a conexão. Ok? Quando que se dá essa conexão? Quando é que o Império Romano encontra o Império Grego? Porque o Império Romano, ele é a continuação do Império Grego. Ele absorve o Império Grego. Então, até aqui, eu preciso encontrar uma conexão. Eu preciso encontrar a conexão com relação a este império. Ok? Então, nós vamos lá. Em 1957, que foi o único número que eu soltei, 1957, na primeira reunião com relação à formação da União Europeia, estavam reunidos apenas 6 países, que era Alemanha, Itália, França, Luxemburgo, Holanda e Bélgica. 6 países, 6 dedos, 6 chifres. Ok, aí ele vai se ampliar. Em 1973, mais 3 países entram. Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. 6 mais 3, 9. Eu preciso ter mais um chifre. Eu preciso ter mais um dedo. E aí é que entra, fazer igual ao outro, aí é que entra o mistério. Por quê? Porque em 1957 entram 6. Em 1973 entram 3. Mas não pode entrar 2, não pode entrar 4. Eu preciso que feche um ciclo. E neste fechamento deste ciclo, eu tenho que me conectar com o Império Grego. Porque senão não tem muito sentido. Pois bem, a segunda ampliação, 1981, entra um só país. E qual é ele? A Grécia. Então eu tenho agora a conexão. E é interessante que em 1981, apenas um país entrou. Eu me conecto com a Grécia. Então eu tenho 6 países em 57, eu tenho 3 países em 73 e eu tenho a Grécia em 81. Eu fechei o ciclo. Aí o que a Bíblia, o que eu posso identificar? Como é que eu posso identificar agora aqui os 10 chifres que são os 10 reis? Aí eu vou Alemanha, Itália, França, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca e Grécia. Aí o que ele vai dizer aqui? Depois deles levantará outro, o qual é diferente.
não é um rei, não é um chefe de estado. Ele será diferente dos primeiros, e ele abaterá 3 reis. Em que tempo ele vai se levantar? Quando 3 destes 10 que conectou com a Grécia, que ele nasce em Roma, mas ele se conecta com a Grécia, os 2 impérios. Quando 3 destes caírem, no tempo da queda desses 3, será o tempo do levantar de um. Eu disse que um desses chifres caiu, que foi o Reino Unido. Eu estou esperando mais 2. Com isso eu chego a uma conclusão. De onde nascerá o anticristo? Da Europa. Não tenho dúvidas com relação a isso. Respeito, como eu disse, respeito demais quem pensa diferente. Mas eu não acredito que venha de outro lado. Eu acredito que ele vai nascer, que ele vai vir daqui. Mas, tendo dito isso, ficou claro para vocês? Ficou claro esta parte? Se ficou claro aí, dá um joinha aí, só para eu saber que vocês entenderam o que nós falamos. Dá um feedback aí. Quem entendeu? Aqui eu falo aqui, aí demora um pouquinho para chegar aí, né? Para quem entendeu, ficou claro. Pode, se você ficou alguma dúvida, pode perguntar aí que eu tentarei responder. Se isso aí não ficou claro. Mas eu acho que ficou claro para todo mundo, né? A Josi está dizendo que ficou claro. Pois bem. Então, agora vamos aqui. Maravilha, obrigado. Obrigado, vocês são os melhores alunos que um professor pode ter. Vocês são, além de inteligentes, vocês... Pastora Tânia, eu estou hoje falando mais devagar, né? Tá melhor a velocidade? Tá melhor? Então, vamos lá. Daniel tem uma visão, e dentro desta visão de Daniel, ele entende a realidade espiritual de todos os impérios. Guarde isso. O sonho de Nabucodonosor, ele traz uma realidade física, um mapa físico, até no que diz respeito ao reino de Deus. Tanto os impérios babilônico, medo-persa, grego, romano, quanto do reino de Deus, vem representado por coisas físicas, ok? Tudo vem representado por coisas físicas. Mas na visão de Daniel, ele vem agora trazendo a realidade espiritual de todos os inclusive o reino de Cristo. Nós falamos dos outros impérios na aula passada, não vou repetir, claro, e nós paramos no reino de Cristo. Nós estamos no capítulo 7 de Daniel. Como que Daniel vê o reino de Cristo? A pedra que é o reino de Cristo. Primeira coisa que ele vai trazer, aqui, se você pegar o versículo 13 e versículo 14, ele vai falar do reino de Cristo. A visão espiritual do reino de Cristo. No versículo 13 ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha das nuvens do céu como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! O reino de Cristo, o único que não será destruído. Todos os outros reinos foram destruídos pela pedra. Mas esse reino, o reino de Cristo, é o único que não será destruído. Agora, vamos lá. Como que Daniel vê este reino? Primeira coisa, no versículo 9. No versículo 9 ele diz assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. A primeira marca que Daniel vai ver é deste rei, deste ancião que está assentado sobre o trono. O nosso Deus está sentado no trono e dele jamais se ausenta. Um reino eterno, um reino indestrutível, um trono. Segunda coisa que ele vai trazer é que o trono, de seu trono, é como um rio de fogo. Olha o que ele vai falar no versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Um rio de fogo. Do que fala isso? Purificação, santidade. Fogo na Bíblia fala de pureza. A Bíblia diz que
Em Malaquias ele diz assim, quando de repente virá o Senhor o seu templo, o anjo da aliança quem buscais, mas quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele virá como o fogo do fundidor. E ele se assentar-se-á e purificará os filhos de Levi. Fogo fala de purificação. Fogo fala de santidade. Purificação e santidade são a base do trono do Senhor. Outra coisa que ele vê é que este Deus, este rei, este soberano, que é o Senhor, ele é servido por milícias celestiais. Olha o que ele vai dizer. Milhares de milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Você vai ter, outra marca que ele vai ter, né? Ele é servido por milícias celestiais. Você pode encontrar trocentas visões acerca do trono do Senhor que corroboram com esta visão que Daniel vai ter. Outra coisa interessante. Com relação ao plano físico, a plenitude do governo dele, deste reino, a plenitude do reino de Cristo, a plenitude deste reino, ela se dará apenas na sua segunda vinda. Apenas na sua segunda vinda. Olha o que é que ele vai dizer no versículo, nós lemos o versículo 13 e versículo 14, ele diz assim, olha, eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que nas nuvens do céu, como filho do homem. Ele está aqui falando do verbo encarnado de Jesus. Já não é o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? É Deus Yahvé. É necessário, agora, quando é que a plenitude do reino vai se manifestar? A plenitude do reino se manifesta na segunda vinda do Senhor. Ele se dirigiu ao ancião de dias, né, o filho do homem, que é Jesus, se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e honra e o reino. Todos os povos, nações e língua o adoraram. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Jesus Cristo de Nazaré. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino único que não será destruído. A plenitude do reino se dará na segunda vinda de Jesus. Nós falaremos disso mais para frente. O reino é universal, o reino é eterno. Todos os outros reinos foram derrubados, absolvidos por um que o sucedeu, mas esse reino não terá fim. Esse reino é eterno, certo? O reino prevalecerá sobre todos os outros reinos. O reino de Cristo prevalece sobre todos os reinos da terra. Versículo 26 e versículo 27 diz, mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão todos dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e o obedecerão. Daniel está trazendo as marcas, como ele trouxe do Império Babilônico, do Império Medo-Persa, do Império Grego e do Império Romano. Ele agora está trazendo as marcas do Império de Cristo, do Reino de Cristo. Ok? Outra coisa interessante, agora você pode dar um amém, mesmo sendo aula, é que o reino será partilhado com os santos. O reino de Deus, ele é um reino que é partilhado com os santos. No versículo 18, nós vamos ver isso, que ele diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. No versículo 22, ele vai dizer assim, até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O reino eterno, o reino espiritual. Aí você diz assim, pastor, mas o senhor não disse que os santos aqui se refere a Israel? Sim, do ponto de vista físico, mas eu posso pegar isso aqui e aplicar de uma forma universal. Uma vez que o reino de Deus, esse reino, ele alcançará a sua plenitude apenas na segunda vinda de Cristo, aí já não haverá mais Israel e igreja, apenas um só povo.
Entendeu? Então, esse reino ele é compartilhado, né? Será dado aos santos do Altíssimo. E só abrindo um parênteses, eu acho interessante isso aqui, porque isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver na nossa consciência. De que todas as vezes que nós nos levantamos para trabalhar, eu vou usar esse termo, no reino de Deus, nós não estamos, do fim ao cabo, nós não estamos trabalhando para Deus, mas nós estamos trabalhando para nós. Por quê? Veja, não existe no reino de Deus ninguém que seja um peso morto. Não existe no reino de Deus ninguém que esteja ali apenas de enfeite. Mas quando você se dispõe a ser um instrumento de Deus no seu reino, você não ganha nenhum crédito com Deus. Você não está ganhando pontos com Deus com relação a isso. Cuidado com esta mentalidade do filho mais velho. Você tem que entender que uma vez que você entrou no reino, o reino do qual você veio fazer parte, ele é seu. Ele é seu. Você não é empregado do reino de Deus. Você não é contratado pelo reino de Deus. O reino de Deus é seu. É isso que ele está dizendo aqui, que o reino será compartilhado. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre. Então, eu não estou trabalhando para como se eu estou trabalhando. É por isso que a Bíblia diz que depois que nós fizermos tudo, depois que nós fizermos absolutamente tudo, nós somos considerados servos inúteis. Eu não dei crédito com Deus porque eu estou... Paulo disse que eu sou devedor. Por que eu disse cuidado com a síndrome do irmão mais velho? Lembra da parábola que Jesus contou do filho pródigo? Que o filho vai, gasta tudo e volta, e quando volta o pai dá uma festa, o forró vira lá, e churrascada, bezerro morto. E o irmão mais velho, que nunca saiu de casa, que gastou sua vida inteira cuidando das coisas do pai, ele se revolta com aquilo. E ele vai trazer a queixa ao pai. Ele fica emburrado do lado de fora. Ele não quer entrar na festa do irmão. E por que ele não quer entrar? Porque ele chega pro pai e diz assim: olha, eu dei todos os meus anos para você, eu trabalhei, eu fiz tudo. Meu sangue, vou traduzir ele aqui, né? Meu sangue, meu suor tá aqui nesta fazenda, em todo o teu patrimônio. E o senhor nunca me deu nem um bode para eu celebrar com os meus amigos. O que ele estava procurando? Ele estava esperando uma recompensa. Ele estava esperando um pagamento. Ele era filho, mas ele tinha uma mentalidade de empregado. Ele era filho, mas ele tinha uma mentalidade de funcionário. Quem sabe um dia o meu pai vai me dar um bode para que eu possa comemorar com os meus amigos, fazer uma festa, sei lá, com os meus amigos. Aí esse teu filho, né, meu irmão, esse teu filho gastou tudo com as meretrizes e agora tu dás o melhor. Aí o pai olha para ele e diz assim: você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Ele diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Como assim? Você está esperando que eu te dê? Você está esperando que eu te dê um bode? Como que eu vou te dar o que já é teu? Eu não tenho como dar a você o que é teu. Muda a tua mentalidade. Você está trabalhando para mim? Não, você não está trabalhando para mim. Você está trabalhando para você. Porque isso aqui é teu. Todo esse império, todo esse patrimônio é teu. Irmãos, muitas vezes nós estamos dentro do reino de Deus com esta mentalidade. Muitas vezes nós estamos dentro do reino de Deus fazendo esse papel, esperando que Deus um dia nos dê um cabrito, um bode. Parece nordestino, né? Esperando que Deus dê um bode para você comemorar. E Deus está olhando de lá e diz assim: te dá? Te dá o que já é teu? Você nunca leu na Bíblia que você se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus? Nós dizemos coisas que na prática não faz sentido com aquilo que a gente diz. A gente diz que nós somos filhos de Deus. Filho não pede licença para poder abrir a geladeira da casa do pai. Filho não fica esperando que a mãe dê a comida. Ele vai lá e ele come. Porque ele tem a consciência de que aquilo ali é dele. Aquilo faz parte dele. Vamos trazer para o plano físico, para o plano natural. Um dia aquilo vai ser herança dele, enquanto não é herança para ele gastar tudo, ele tem direito de desfrutar. Ele é filho.
Então é isso que você tem que entender. Quando nós entendemos que nós fazemos parte do reino de Deus e nós assumimos a nossa posição dentro do reino de Deus, a gente tem que assumir a posição a partir desta consciência. O reino de Deus tornou-se o meu reino. O reino de Deus não é uma coisa externa. O reino de Deus não é uma coisa do lado de fora que eu trabalho para. O reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus veio fazer parte da minha vida. Quando o reino de Deus cresce, eu cresço. Quando o reino de Deus cresce, vamos trazer uma linguagem aqui de reino. Quando o reino de Deus cresce, o meu patrimônio cresce. Sabe? O meu patrimônio cresce. É igual você ter teu pai é fazendeiro. O gado cresceu, a fazenda aumentou, o teu patrimônio está aumentando. Porque aquilo é teu. Então, nós somos parte do reino de Deus. Nós não somos funcionários dentro do reino de Deus. Nós não somos empregados no reino de Deus. Nós somos parte do reino. Nós somos parte do reino. Bota isso dentro da tua cabeça e no teu coração. Então assim, não fica com essa tua mentalidade, não fica com essa mentalidade de empregado, de funcionário dentro do reino. Esperando um bode? Esperando? Não. Tudo é teu. Tudo é teu em Cristo Jesus. Mas vamos se controlar, porque é aula, senão eu vou terminar aqui pregando. Mas o reino, ele é partilhado com os santos. Os santos do Altíssimo são herdeiros no reino. Eles não são apenas súditos, eles são herdeiros no reino. Eles têm parte no reino. Trabalha isso dentro de você. E você vai entender o que é não andar ansioso. Você vai entender o que é buscar. Por que eu vou buscar primeiro o reino de Deus? E as outras coisas me serão acrescentadas. Por que eu vou buscar primeiro o reino de Deus? Porque se meu pai tem uma empresa, se meu pai tem uma empresa, e eu estou na casa do meu pai, é óbvio que eu vou investir na empresa do meu pai. E investindo na empresa do meu pai em primeiro lugar, as outras coisas me serão acrescentadas naturalmente. O dinheiro vai chegar na minha conta, a comida vai chegar na minha mesa. E no que eu estou investindo? Na empresa da minha família. Com o que você trabalha? Com a empresa da minha família. Onde que você gasta teu conhecimento? Na empresa da minha família. Ninguém precisa perguntar de onde está vindo a provisão para as suas necessidades. Por quê? Você colocou em primeiro lugar na tua vida a empresa da tua família. Você faz parte de uma família que tem uma empresa, é uma empresa familiar. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. Você veio fazer parte da família de Deus, e a família de Deus, ela tem uma empresa. Deus, o pai, o chefe desta família, tem uma empresa. Eu estou usando uma linguagem para você compreender, didática, certo? Não estou comparando o reino de Deus com uma empresa. Mas ele tem uma empresa chamada reino. Reino. Quando você entrou nesta família, eu te dou um conselho. Investe teus talentos nesta empresa. Você não vai ter que se preocupar com outro. Porque ela é altamente rentável. As coisas que você precisa, elas vão chegar nas tuas mãos, elas vão ser acrescentadas. Eu li uma reportagem esses dias a respeito do príncipe Harry, que está nos Estados Unidos e abriu mão das suas funções na família real, e o repórter dizia que fontes dizem que ele está totalmente perdido, desorientado na vida, assim, sem saber o que fazer, como viver. O que aconteceu com ele? Ele abriu mão da empresa da família, ele abriu mão da família real, ele abriu mão do reino. Ele abriu mão, ele continua tendo o sangue da sua avó, dos sucessores do trono, mas ele abriu mão de investir em primeiro lugar no reino. Ele disse: eu não quero investir no reino. E quando ele deixou de colocar o reino em primeiro lugar, a primeira coisa que foi retirada dele foi as regalias que o reino lhe dava. Ele já não é mais recebido como Sua Alteza, ele perdeu a proteção, a guarda. Até a reforma da casa dele, que tinha sido feita pela família real, ele, não sei se já fez, mas ele foi obrigado a ressarcir. Né? O que aconteceu? Ele deixou de ser neto da rainha Elizabeth? Não. Mas ele deixou de priorizar o reino. Ele deixou de investir no reino. Então as regalias do reino já não são mais dele. Mas Jesus nos deu um conselho. Você entrou no reino? Busca em primeiro lugar o reino e a justiça do reino. E as outras coisas todas te serão acrescentadas.
Porque o reino se encarregará de produzir para você aquilo que você precisa. Porque o reino de Cristo, ele é compartilhado. Bota isso na tua cabeça. O reino de Cristo, ele é compartilhado. Quando eu estou trabalhando na obra do Senhor, eu não estou trabalhando para ninguém. Eu não estou trabalhando para ninguém. Eu estou trabalhando do fim ao cabo para mim mesmo. É por isso que quando Jesus vai colocar Pedro como líder da igreja, líder, príncipe dos apóstolos, Jesus não pergunta assim: Pedro, tu amas as minhas ovelhas? Que seria o natural. Ele olha para Pedro e diz assim: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que todo mundo? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Então eu amo o Senhor do reino e eu invisto minha vida no reino. Porque o reino que é dele tornou-se meu. Eu faço parte deste reino. Eu sou herdeiro no reino, certo? O reino é compartilhado comigo. Glória a Deus por isso. Isso é o reino de Deus. Isso é viver a realidade do reino de Deus. Você não é empregado de Deus. Ai, meu patrão... Eu não tenho um patrão. Eu tenho um pai. Eu não trabalho para Deus esperando um salário no final do mês. Eu não ando ansioso por coisa nenhuma. Por quê? Porque eu faço parte da família real. Eu faço parte da família real. De um reino compartilhado. Ficou claro isso? Bora seguir adiante. Há um impacto em Daniel quando ele tem esta visão. No versículo 15, diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me espantaram. No versículo 28, ele diz assim: Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Quando Daniel vai trazer isso aqui, olha, o meu espírito foi abatido dentro do meu corpo. Sabe o que é que Daniel vai trazer com isso? E é uma coisa que às vezes nós não temos consciência, principalmente quem está de fora, é que lidar com coisas espirituais cansa. Aprenda isso. Lidar com coisas espirituais cansa demais. Uma vez eu ouvi uma ministração do Dr. Peter Wagner, já está na glória, um grande teólogo, e ele disse uma coisa que na hora eu achei exagero, né? Mas hoje, ao longo de tantos anos ministrando, eu digo, ele estava certíssimo. Ele disse que 45 minutos de ministração da palavra de Deus, 45 minutos de ministração da palavra de Deus equivale a 8 horas de trabalho pesado. Às vezes, nós não temos consciência do cansaço que o nosso corpo sente ao ministrar sobre as pessoas. Jesus disse que quando aquela mulher com um fluxo de sangue tocou nele, ele disse que ele sentiu que dele saiu virtude. A palavra ali é força, energia. Quantas vezes Jesus precisava sumir para descansar? Qual era o trabalho de Jesus? Pregar. Falar. Às vezes as pessoas não têm ideia do cansaço. Muitas vezes, depois de longas horas de ministração, o teu corpo está moído. Você sente um desgaste espiritual. Você sente um desgaste muito grande. E você precisa parar. Você precisa parar. E o pior perigo que existe é quando você ignora este cansaço. E você vai além deste cansaço. Porque isso pode ser uma porta aberta para espíritos de engano entrar em você. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando você não respeita os limites do teu corpo e os limites do teu cansaço mental. Porque você pode abrir caminho para que o engano possa entrar. Viu? Por que Satanás esperou 40 dias de jejum de Jesus para poder chegar até ele? Por que Satanás não tentou Jesus no primeiro dia que ele foi ao deserto? Porque depois de 40 dias de jejum, Jesus estava fisicamente e emocionalmente cansado, desgastado. A possibilidade dele não ter energia para resistir aos ataques que o inimigo iria trazer era muito grande. Então, Satanás muitas vezes se aproveita de um momento de cansaço emocional, de cansaço físico e emocional, para trazer setas de engano na nossa alma.
Quando você vai ver todas as heresias, as doutrinas doidas que aparecem dentro do cristianismo, você vai sempre descobrir que a pessoa que trouxe aquilo vai dizer, olha, eu estava num jejum de não sei quantos dias, eu estava em abstinência. Você percebe que a pessoa estava num período altamente perigoso. Porque ele tinha consumido as suas energias emocionais, suas energias, ele estava emocionalmente cansado. E aí é um perigo. É um perigo. Certo? Então, Daniel deixa claro que depois de ter tantas visões pesadas, visões de coisas espirituais, ele estava cansado. Ele estava cansado. Ele disse que o meu espírito foi abatido dentro do corpo. O meu semblante murchou. O rosto dele se empalideceu. Eu não sei se você já teve essa experiência de você orar por alguém, de você orar por uma pessoa, de você ministrar uma pessoa e quando você sair dali, você se sentir exausto. Você se sente cansado. Às vezes você nem orou pessoalmente, você nem pôs a mão, nem ministrou, mas o simples fato de você à distância entrar em oração por aquela pessoa, por alguém ou por uma situação, você sente que as tuas energias foram esgotadas. O que é isso, pastor? Isso aí é um sinal de que houve um embate espiritual e neste embate espiritual, energia foi liberada. Certo? Parece uma coisa meio mística, quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco místico, mas aquilo que é espiritual não adianta você tentar trazer para um campo muito racional. Certo? Às vezes o simples contato com algumas pessoas sugam as tuas energias. Às vezes existem pessoas que elas estão tão pesadas, tão carregadas, que o simples fato de estar junto, você sente como se algo sugasse você. Certo? Isso fala de quê? Muita gente aí dizendo verdade, né? Isso fala de quê? Existe um universo espiritual, existem forças espirituais que estão aí. Eu não faço parte daquele grupo de pessoas que acha que eu entrei em tal lugar, aí o demônio... Não faço parte, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O inimigo não vai conseguir domar-me. O inimigo não vai conseguir tomar o território dentro de mim que pertence ao Senhor. Mas há uma guerra. E a pior bobagem que muitas vezes as pessoas pensam é que ele vai entrar numa guerra e ele vai sair... Lembram do último filme da... Como era? As Panteras. Vocês lembram daquele filme das Panteras? Que era tão engraçado que elas entravam nos lugares, elas explodiam, caía tudo, arrebentava tudo e elas pulavam do outro lado. Menino, o cabelo intocável, a maquiagem, salto alto. Parecia que elas tinham ido no Londres Fashion Week. Tá entendendo? E elas tinham saído... Gente, aquilo é uma ficção que beira ao ridículo. Aquilo beira ao ridículo. Certo? Então muita gente acha que lidar com coisas espirituais é igual o filme das Panteras, que você vai explodir tudo, você vai dar uns pulos, elas davam uns pulos assim, caía do outro lado de salto alto, cabelo chapinha, tudo arrumadinho, maquiagem intocável, unha não quebrava nenhuma, era uma coisa assim espetacular, o taiezinho, né? Tudo arrumadinho, bonitinho. Deixa eu te dizer uma coisa, não é assim que funciona não. Muitas vezes você vai ter embate espiritual sem nem saber que está em embate espiritual. Porque simplesmente de estar presente, de estar no ambiente, há uma guerra espiritual. Tantas lições. Eu vou, como a gente tem tempo, né? E mesmo que a gente volte da quarentena, eu vou continuar minhas lives aqui, que eu não vou parar mais nunca, que é essa história. Então, assim, eu vou continuar esse curso. Então, eu não tenho muita pressa de falar, não. Olha só uma coisa para você perceber. Você sabia que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo? E você sabia que a presença de Deus em você, né? É o James Bond também, né? O terno estava sempre intacto. Você sabia que o simples bota uma coisa na tua cabeça. Não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em você? Não sabeis vós que a presença de Deus está em você? De que Deus está morando aí dentro de você? Pois bem, aonde você chega, este Deus que está dentro de você chega. Se houver alguma coisa má naquele ambiente, vai haver um confronto
Você está tomando chá com bolacha. Você está tomando chá com bolacha com alguém. E uma guerra está sendo travada à sua volta. E você não sabe. É por isso que eu quis trazer para vocês essas duas realidades. O que Nabucodonosor sonha e o que Daniel vê. É a mesma coisa. Só que um está no plano físico, o outro está no plano espiritual. Ok? Então, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Há uma guerra travada o tempo inteiro. Por isso que Paulo diz assim, orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Por que eu devo orar? Não é que eu vou estar fechado. Não, a minha vida tem que ser uma vida de comunhão com o Senhor. Porque Ele é um Deus que reside em mim. Ele está em mim. E aonde eu chego, Ele chega. E o mal está ali, vai haver um confronto. E neste confronto, ele vai se refletir aonde? Ele vai se refletir aonde? No físico. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos da palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê, veio a existir do que não se vê. Guarda princípio. Guarda princípio. Qual é o princípio? O mundo espiritual se manifesta no mundo físico. Então você está num ambiente espiritualmente carregado, a presença de Deus está dentro de você. Você está tomando chá com bolacha, nem sabe o que está acontecendo. Totalmente alheio ao que está acontecendo, mas há uma guerra espiritual, há um confronto espiritual à tua volta. O mundo espiritual se reflete no mundo físico. Quando você sai daquele ambiente que você chega em casa, que dê força, que dê energia. Onde é que ficou minha força e minha energia? Na guerra que estava sendo travada enquanto você tomava chá com bolacha com aquela pessoa. Pastor, como é que eu faço para evitar isso? É inevitável. Nós vivemos numa batalha. A nossa luta, disse Paulo, não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. A luta é nossa. Não é uma escolha. Há um confronto de presença. E é isso que Daniel está aqui dizendo. Quando ele entra neste nível. E se você é um intercessor, se você é um ministro, se você é alguém que ministra outras pessoas, meu filho, aprenda o caminho da sala do trono. É lá que a gente se refaz. É lá que a gente reabastece. Porque se você não aprender, você vai entrar numa inanição espiritual. Por que muita gente se arrebenta todinha no ministério? Porque ela vai, ela ministra, ela vai, mas ela não sabe o caminho da adoração. Ela não recebe, ela só dá. De onde se tira e não se bota, se acaba. Tudo isso que eu estou dizendo só para falar dessa experiência de Daniel. Que depois de ter toda essa visão do mundo espiritual, ele está acabado. Ele está esgotado. Então, meu irmão, exatamente, nessas guerras é muito mais comum do que nós imaginamos. Então, meu irmão, bota um negócio na cabeça. Você, será que tem... É porque tem uma brecha. Nada de brecha. Não tem nada a ver com brecha. Não tem nada a ver com pecado. Não tem nada a ver. É algo altamente natural. É algo altamente natural. O que eu preciso saber? Conhecer-me. Para eu saber que existem momentos em que eu tenho que parar. Né? Exatamente, Tânia. Parece que às vezes em vez de chá foi uma surra. Você tem que saber que descansar não é pecado nenhum. Tem gente que acha que pessoas espirituais não comem, não descansam, não tiram férias. Isso é um engano do diabo. Gente espiritual precisa de lazer, gente espiritual precisa de descanso, gente espiritual precisa desligar. Porque senão, meu irmão, você pode ser vencido pelo excesso. Cuidado! Muita gente é vencida pelo excesso. Não existe espiritualidade nenhuma em você estar sempre à disposição. Não existe espiritualidade nenhuma nisso. Existe irresponsabilidade. Existe irresponsabilidade. Jesus muitas vezes entrava no barco e dizia, me levem para o mar alto. Para quê? Eu preciso descansar. Jesus chegou um dia para os seus discípulos e disse, vinde à parte um pouco e descansem. Descansar. Jesus tinha momentos de lazer. Jesus tinha momento em que ele parava e ele ia comer na casa de alguém. Ele ia para a festa. Jesus tinha tempo para brincar com criança, gente. Quem acha que Jesus vivia 24 horas por dia ministrando, e nem então, que conversa é essa, gente? Que conversa é essa? E olha que o ministério dele só foi 3 anos e meio. Então assim, cuidado, viu? Cuidado com estes excessos.
Cuidado com essa coisa. E cuidado com aquilo que vem para te sugar, e você não sabe dizer não. Olha, gente dentro do ministério, na vida cristã, que não sabe dizer não, é um perigo. É um perigo, certo? Mas, bora lá. Nosso tempo já está quase acabando, né? Vamos ao capítulo 8. Vamos dar uma entradinha aqui no capítulo 8. Fechou esse ponto? Ficou claro para você? Não? Bora lá. Neste capítulo nós encontramos mais um pouco do paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Eu disse para vocês que o capítulo 2 e o capítulo 7, eles são irmãos gêmeos, né? O capítulo 2 fala da realidade física, o capítulo 7 fala da realidade espiritual. Os impérios são os mesmos, mas mostrando realidade diferente. Neste caso do capítulo 8, já não é um sonho que Daniel tem. Certo? Daniel foi transportado em espírito até Suzã, e isso através do tempo. Daniel tem uma experiência aqui sobrenatural no capítulo 8. Ele se vê em Suzã e ele vai além do tempo. Ok? Quando que isso se dá, o local da visão? No 3º ano do rei Belsazar, em Suzã, capital do reino da província de Elão, e junto ao rio Ulai. Olha o que é que ele vai dizer no capítulo 8. Eu não vou ler todo o capítulo, eu vou lendo à medida do que nós formos citando, tá certo? Mas você pode ler em casa depois no capítulo 8. Ele diz assim, no versículo 1 e 2. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. Não é um sonho, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Daniel se vê em um outro lugar. Daniel se vê numa outra região. É como se ele tivesse sido, espiritualmente falando, transladado no tempo. E ele vai agora presenciar algo. Ele vai receber agora direções do Senhor dentro desta visão. Não se trata de uma visão como se ele tivesse vendo, assistindo algo. Vendo no sentido de fora dele. Mas ele se vê dentro da visão. É semelhante à experiência de João no Apocalipse. A experiência de João no Apocalipse não é que João está aqui na ilha de Pátimos, e ele está assistindo o Apocalipse. Mas ele é levado. Ouvi, disse João, uma voz atrás de mim que disse, sobe. João participa do Apocalipse. João é personagem no Apocalipse. Ele sai dessa esfera e ele entra em outra. Daniel também tem essa mesma experiência aqui. Ele participa dessa experiência. Ele disse, vi que eu estava na cidade de Suzã. Ele não vê a cidade de Suzã. Ele estava na cidade de Suzã. Eu cheguei à conclusão de que eu estava na província, e ele dá o local onde ele está. Certo? Eu estava lá, né? Bora lá. Só para você entender, Suzã era uma cidade importante, mesmo depois da queda da Babilônia, em que os reis medo-persas residiam por 3 meses ao ano. Era uma cidade extremamente importante. Agora, algumas coisas que ele vai trazer. A que se refere esta visão de Daniel? No versículo 17 do capítulo 8, versículo 17, ele disse: ele veio para mais perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. O que ele está trazendo é uma visão para o fim do tempo, no versículo 17. No versículo 19, ele diz: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Fim do tempo, tempo do fim. Visão escatológica. Outra coisa que ele vai trazer aqui bem interessante está no versículo 26, que o anjo vai dizer a ele. No versículo 26 diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. A visão que Daniel vai receber de Deus é uma visão para um tempo muito distante. É uma visão profética. O que tu vais receber, sela, porque é para um tempo muito distante. Do que fala
Primeiro, fala do surgimento e queda de 2 impérios. Esta visão do capítulo 8, Deus vai mostrar a ele que fala do surgimento e queda de 2 impérios, certo? O Império Medo-Persa e o Império Grego. Ok? O Império Medo-Persa e o Império Grego. Mas assim, pastor, mas então não é uma coisa para muito tempo no fim. Para mim, para você é muito tempo atrás, mas para Daniel, lá na frente, né? Fala de um rei que é protótipo do anticristo escatológico, presta bem atenção a isso, ele é protótipo do anticristo escatológico, do pequeno chifre. O pequeno chifre, que ele vai trazer aqui também, esse pequeno chifre, o pequeno chifre do capítulo 8 é diferente do pequeno chifre do capítulo 7. É chifre que não acaba mais, né? Daniel é tanto do chifre em Daniel. O pequeno chifre do capítulo 8 não é o mesmo pequeno chifre do capítulo 7. No capítulo 7, o pequeno chifre fala do anticristo escatológico que emerge do 4º reino do Império Romano. Então, o capítulo 7 fala do verdadeiro anticristo, o anticristo escatológico. Ele vem do Império Romano. No capítulo 8, o pequeno chifre, ele emerge dos 4 reis oriundos da queda do grande rei grego Alexandre Magno. Lembra que eu falei que quando Alexandre cai, o reino é dividido em 4, os seus 4 generais aqui recebem? Pois bem, o pequeno chifre daqui do capítulo 8 sai do meio desses 4 reis. E nós já vamos ver quem é. No versículo 17, nós vamos ver quem é que vai trazer a revelação para Daniel a respeito de tudo isso. Versículo 17. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 17. Ele veio para perto de onde eu estava, um ser, né? No versículo 16 assim, e ouvi uma voz de homem entre as margens de Ulai, a qual gritou, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no tempo do fim. Quem é que vai trazer a visão para ele? O anjo Gabriel. Gabriel é que vai trazer toda essa mensagem, Gabriel é que vai trazer toda esta informação a ele. Segundo ponto que eu quero destacar, vocês aguentam mais um pouquinho? Nosso tempo já está terminando, eu tenho 2 minutos, mas se vocês aguentarem mais um pouquinho. No capítulo 8 ainda, versículo 3, versículo 4 e versículo 20, primeira figura, a figura que Daniel vai ter aqui, a figura do carneiro, certo? Vamos identificar. Repito, todas as vezes que você vê figuras de animal, todas as vezes que você vê, escatologicamente falando, esses animais falam de uma realidade espiritual. Viu? Então você tem os elementos ouro, prata, bronze, ferro e barro. E agora você vai ter animais. Animais no mundo espiritual fala de espírito, fala de forças espirituais. Aí você vai entender... Porque aqui tem material para você compreender muita coisa dentro da Bíblia, né? Teresa disse, nem pensa em deixar o episódio no meio. Tá parecendo Netflix, né? No momento melhor, vai lá e corta. Veja uma coisa, você vai entender aqui algumas coisas. Por exemplo, quando você lê o Salmo 22, que Jesus citou na cruz, né? O irmão Paulinho disse que está pronto para pelo menos mais 2, até as 2 da manhã. Quando você vai ver, por exemplo, no Salmo 22, que Jesus cita o Salmo na cruz, você vai ver Jesus dizendo assim, que cães estão à sua volta. Os touros de Bazã me cercam. Você percebe que Jesus está citando no Salmo 22, falando do relato da cruz, talvez você já tenha lido este Salmo e você não tenha atentado para o que Jesus estava falando. Do que Jesus estava falando? Demônios. O que é que Jesus estava dizendo? Há uma conferência de principados aqui em volta da cruz. Não é por isso que Paulo vai dizer assim, que ele despojou principados e potestades, triunfando deles aonde? Na cruz. Aquele cenário ali do Calvário estava cheio de demônios. Estavam cheios de principados, estavam cheios de potestades. Os mais elevados principados estavam ali. Porque aquele ali era o maior nível de batalha que existiu.
E Jesus diz isso no Salmo 22, quando ele cita o Salmo 22, ele diz assim: os touros de Bazã me cercam, cães estão à minha volta. Sempre figuras de animal. O que são essas figuras de animais? São espíritos. São espíritos. Eu disse que a gente vai descer pesado. Bora lá. Aguenta o tranco que você vai ver. Então, todas as vezes que Daniel vai aqui trazer, percebe que ele está falando de uma realidade espiritual, e toda esta realidade espiritual que Daniel vai trazer, ela é trazida a Daniel em figura de animais. Eu não vou entrar aqui em alguns pontos, porque precisa de conversa de mais tempo, mas eu sei que tem muita gente aí que já teve experiência com sonhos, com visões relacionadas a animais. E possivelmente você estava tendo um confronto com forças espirituais. Possivelmente você estava tendo uma guerra com forças espirituais que se apresentam em forma de animais. Desde o princípio não é assim? Como é que a primeira vez que você vê Satanás entrando em cena? Qual é a primeira vez que você vê Satanás entrando em cena? Na terra. Amados, bota um negócio na tua cabeça. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra, ela pertence aos homens. Ela foi dada aos homens. Isso, Joyce. Primeira vez que nós vimos Satanás entrando no planeta Terra, ele se vale do corpo de uma serpente. Ele precisa de um ser. E ali ele aprendeu, no Jardim do Éden, ele aprendeu um método. Seja físico, literalmente físico, ou seja em visões, em manifestações, ele se valerá sempre de uma figura. E você vai encontrar ele sendo chamado de antiga serpente, o dragão, que são isso. Mas vamos seguir. Então, as realidades espirituais, elas são trazidas escatologicamente em forma de animal. E aí nós vamos ter uma figura. E identidades espirituais. Eu vou chamar isso de identidade espiritual. Certo? Vamos chamar isso de identidade espiritual. Identidade espiritual. O que são essas identidades espirituais? Que estão por trás de um governo de um país. De repente você começa a perceber uma marca predominante dentro daquele país. Seja para o bem, seja para o mal. O que é isso? Uma identidade espiritual. Uma identidade espiritual. E ela se manifesta através de características destes animais. E ele vai trazer aqui o carneiro. O carneiro. No versículo 3 diz assim... Versículo 3 e versículo 4. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Versículo 20. Ele já vai trazer a interpretação. Quem é este carneiro? Que carneiro é esse? Olha o que ele vai dizer no versículo 20. Aquele carneiro, porque agora aqui Gabriel é que vai trazer a interpretação dessa visão. Certo? Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Os reis da Média e da Pérsia. O Império Medo-Persa. Gabriel vai dar a interpretação da visão que Daniel está tendo. Uma descrição do Império Medo-Persa que se levantaria unido para conquistar a Babilônia. Os medos e os persas se unem para derrubar a Babilônia. Talvez você vai perguntar assim, e essa questão dos chifres? O chifre mais alto mostra que o poder dos persas prevaleceria na liderança. São 2 reinos, mas o poder dos persas iria prevalecer. Ciro, o persa, tomou o lugar de Dario, o medo. Então Ciro prevalece sobre Dario. Ciro, o persa. Em 550 a.C., Ciro tomou o controle da Média.
Daniel viu a sua ascensão e a sua queda 200 anos antes disso acontecer. Uau! Ok? No versículo 3 e no versículo 4, como nós lemos, fala que esse carneiro era irresistível. Ele era irresistível. Vi um carneiro que dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum animal podia estar diante dele. Ninguém dominava este carneiro, os medos e os persas. A união dos medos e dos persas criou um exército poderosíssimo que conquistou alguns territórios. Ao oeste eles conquistaram a Babilônia, a Síria e a Ásia Menor. Ao norte eles conquistaram a Armênia e ao sul eles conquistaram o Egito e a Etiópia. Ele dava cabeçada para todos esses lados. E para onde ele dava cabeçada foram os lugares aonde ele conquistou. No versículo 4 diz que o carneiro engrandeceu-se. Certo? Ele engrandeceu-se. Nenhum exército podia resistir o poder que eles tinham. Depois você vai ter, no versículo 5 até o versículo 8, você vai ter uma visão de um bode. Você vai ter a visão de um bode. O bode é uma descrição profética de um dos animais, de um dos maiores líderes políticos da história. Esse bode que ele vai ver é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. No versículo 5, vai falando desse bode, diz assim: estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Lembra do que eu falei do leopardo com asas? Da velocidade. Um bode é um animal veloz e ele vem sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Esse chifre notável é Alexandre o Grande. Esse bode ele vem numa velocidade. Por que diz que ele não tocava no chão? Fala da sua rapidez. Fala da sua rapidez, da sua velocidade. No versículo 21 vai dizer quem é este bode. Mas o bode, versículo 21, o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Alexandre o Grande. O Império Medo-Persa deu lugar ao Império Grego. Okay? O Império Babilônico deu lugar ao Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa deu lugar ao Império Grego. Em 334 a.C., Alexandre cruzou o Estreito de Dardanelos e derrotou os sátrapas. Em 333 a.C., ele venceu Dario III na Batalha de Issos. E em 331 a.C., ele venceu as forças medo-persas na Batalha de Gualgamela. Ele saiu vencendo, ninguém derrubava ele de jeito nenhum. Alexandre foi um grande líder. Versículo 5 diz assim: estando eu ainda considerando, né, falando desse chifre notável. Deixa eu andar um pouco, falando desse chifre notável. Né? Alexandre é descrito como esse chifre notável. Fala dos triunfos dele sobre o Império Medo-Persa. Versículo 6 e 7 diz: dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, os medos e os persas, certo? Ao qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com furor na sua força. Viu chegar perto do carneiro, e irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve em que pudesse livrar o carneiro do seu poder. Fala da forma como Alexandre o Grande venceu os medos e os persas. Ok? Olha como é que ele vai fazer. A Bíblia vai dizer aqui que ele fere, ele quebra os dois chifres, vence os dois reis, derruba e pisoteia. No versículo 8, profetiza a morte inesperada de Alexandre na Babilônia. Este líder, este grande líder. Quando isso acontece em 323 a.C., exatamente quando ele iria reconstruir a cidade da Babilônia. No versículo 8 diz assim: o bode se engrandeceu sobremaneira, estando porém na maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos dos céus. Alexandre, o Grande, morre em 323 a.C. e no lugar deste chifre notável sobe 4 chifres. Quem são esses 4 chifres? Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleuco. Os seus 4 generais que dividem agora o império, assumem o império. Esses são os 4 chifres. A profecia a respeito de Alexandre cumpriu-se 200 anos depois que Daniel
viu. Uau! O pequeno chifre. Vamos lá, vamos andar um pouquinho. Vocês me aguentam mais um pouquinho. No versículo 8, 9 e 22, ele trata-se de um personagem futuro para Daniel, mas para nós, o personagem está no passado. Ok? No versículo 8, no versículo 9 diz: de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. De onde? Do meio dos quatro. Lembra a diferença do outro chifre do capítulo 7? Do capítulo 7, o pequeno chifre sai do meio dos 10. O capítulo 8, o pequeno chifre sai do meio dos quatro, os quatro generais que sucederam Alexandre. Ok? Então, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O anticristo do capítulo 8 está no nosso passado, no futuro para Daniel. O anticristo do capítulo 7 é o anticristo escatológico que ainda vai chegar. Esse do capítulo 8, versículo 22 fala dele assim: o tecido quebrado levantou-se 4 em seu lugar, né? No caso de Alexandre, significa que 4 reis se levantarão na mesma nação, mas não com a força dele. Os 4 generais não têm a mesma força que Alexandre tinha. Vamos lá, falando ainda um pouco a respeito Este pequeno chifre do capítulo 8 é o Seleucida Antíoco IV, mais conhecido como Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 175 a 163 a.C. Ele ocupou a cidade santa, Jerusalém, em 168 a.C. E em 165, Judas Macabeu tomou a cidade das mãos dele. No versículo 11 fala que, sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, ele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Realmente ele fez. Antíoco declarou ser Deus. Ele se disse Deus. Ele mandou cunhar moedas, mandou fazer moedas que de um lado tinha a sua imagem e do outro tinha a palavra do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Ele se fez como Deus. No versículo 9 e no versículo 10 fala da sua truculência. Não vou ler todos os versículos para ganhar tempo. E no versículo 28 fala que ele foi um feroz perseguidor dos judeus. Versículo 24 diz assim: grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Ele se levantaria terrivelmente contra o povo judeu. Ninguém se assemelhou tanto ao anticristo quanto Antíoco Epifânio. Ele é a figura que nós temos na história que mais se assemelha ao anticristo. Calcula-se, só algumas informações, calcula-se que 100 mil judeus foram mortos por ele. Em Apocalipse 13, 15, fala de que o anticristo também será terrível em perseguição, certo? O anticristo vai impor uma religião em seu reino e perseguirá e matará quem não aceitar esta religião. Apocalipse 13, versículo 12. Só dá um pulinho lá. Apocalipse capítulo 13, no versículo 12, diz assim: exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nele habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. No versículo 15 diz: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Marca do anticristo. Antíoco Epifânio foi uma figura que agiu dessa forma. A simples posse da Torá, do livro sagrado e a observância da lei, para Antíoco Epifânio era pena de morte. Se ele soubesse de um judeu que estivesse guardando a lei, seguindo a lei, era pena de morte. E muitos judeus foram mortos por se manterem fiéis. A apostasia do período do fim abrirá também portas para o anticristo. Deixa eu andar aqui um pouco. Outra coisa interessante, no versículo 12...
A partir do versículo 12 ele vai dizer uma coisa interessante. Vamos lá, só para eu concluir esse raciocínio aqui. Versículo 12 diz assim: o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e de transgressão assolada, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Pergunta, quando é que isso tudo vai acabar? Quando é que essa profanação vai acabar? Versículo 14, presta bem atenção a isso. Versículo 14, ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. O que é que ele está falando? O sacrifício foi interrompido, Antíoco Epifânio proibiu o sacrifício, profanou o templo, fez coisas terríveis ali, daqui a pouco nós vamos citar as coisas terríveis que ele fez, e o sacrifício foi anulado. E Daniel faz a pergunta, quanto tempo isso vai durar? E o texto aqui é muito claro. Ele me disse, Gabriel disse para ele, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhã. Existiam dois sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Essas 2.300 tardes e manhã fala de 2.300 sacrifícios que seriam interrompidos. Se são 2 por dia, nós vamos ter aqui 1.150 dias, ok? 3 anos e 70 dias, em que o sacrifício seria interrompido. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 29, do versículo 38 e versículo 39, que fala dos sacrifícios, que são, no caso, 2 por dia, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ele diz que seriam 2.300 sacrifícios interrompidos. Duraria esta profanação de Antíoco Epifânio por 2.300 sacrifícios. Se você dividir isso por 2, vai dar 3.150 dias e 3 anos. E esse 1.150 dias vai dar 3 anos e 70 dias. Agora, veja, quando é que isso acaba? Quando é que isso acaba? Isso acaba naquilo que nós chamamos de a Guerra dos Macabeus. Na Bíblia católica você tem os livros dos Macabeus. Não é um livro canônico, mas é um livro deuterocanônico e histórico, que fala da história dos Macabeus, quando Judas Macabeus retoma a cidade das mãos de Antíoco Epifânio e restaura o templo e todas essas coisas. E é interessante que isso é uma festa, até hoje se tem em Israel a festa chamada Festa do Hanukkah, ou Festa das Luzes. Por que essa festa, chamada Festa do Hanukkah, ou Festas das Luzes? Isso aqui que você está vendo é uma Hanukkah, certo? Ali, isso é uma Hanukkah. Qual é a diferença entre a Hanukkah e a Menorá? A Menorá era a lâmpada que existia no templo, ok? Que tem 7 romãs, né? Que eles chamam 7 lâmpadas. A Hanukkah, ela tem 9, ela é maior. Por quê? Quando Judas Macabeus venceu Antíoco Epifânio, entrou no templo de Jerusalém, aconteceu algo. Só existia o óleo que era utilizado para colocar nesta menorá, era o primeiro óleo da prensa, que vinha do Getsemane. Getsemane fala de o lugar da prensa. E esse óleo é o primeiro óleo, o óleo especial. Então você colocava, e aqui cada dia, né, você acendia a menorá com esse óleo especial. Quando ele chega no templo, ele descobre que o óleo que tinha só dava para um dia. Só tinha óleo para um dia, para acender a menorá um dia. E não pode colocar um fogo estranho dentro da casa do Senhor, porque esta era a única lâmpada que existia dentro da casa do Senhor. Judas Macabeus coloca o óleo e vão simplesmente orar. E um milagre acontece. Para que se produzisse o óleo, pegasse a oliveira, trabalhasse, demoraria 8 dias. E o óleo que foi colocado para um dia rende, se multiplica e demora 9 dias. Daí vem esta peça, deixa eu ver, essa daqui, que ela tem 9 pontas, certo? Que é isso aqui é chamado de Hanukkah. É o candelabro de 9 pontas. Pois o óleo de um dia se multiplicou e se acendeu durante 9 dias,
teve óleo até que se produziu mais óleo e restaurou. E aí nasceu a festa do Hanukkah, ou festa das luzes. Até hoje se comemora em Israel e tudo quanto é judeu. Talvez você não saiba, por exemplo, uma das coisas interessantes, o dia em que Judas Macabeu entrou no templo e tomou o templo de volta foi justamente no dia 25 de dezembro, é inverno em Israel. Certo? Dia 25 de dezembro. Daí que vem a tradição, o Natal comemorado por grande parte da cristandade, ela é uma mistura de várias culturas. Aqueles pisca-pisca, aquelas luzezinhas que é usada no Natal, ela é uma referência à festa do Hanukkah, a festa das luzes. As luzinhas que se usam no Natal, na realidade, vêm dessa festa do Hanukkah. Que é o dia em que em Israel é iluminado, Jerusalém fica lindo até hoje, tem as luzes para tudo quanto é lugar, que é a festa da luz, a festa do Hanukkah, e os judeus até hoje colocam a Hanukkah na janela e cada dia acendem uma luz lembrando deste milagre que aconteceu. Pois bem, isso aqui fala dessa conquista que ocorreu por Judas Macabeus, quando tomou de Antíoco Epifânio. Eu gostaria de ler para vocês uma declaração acerca dessa conquista, que está no livro de Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador do primeiro século, seu material é espetacular, e no livro Histórias da Antiguidade, o livro 12, no capítulo 11, ele fala a respeito do que aconteceu neste dia. E é rápido, eu quero encerrar hoje com esta leitura. Depois, na próxima semana, a gente retoma de onde nós paramos aqui em Judas Macabeu, tá certo? E ele diz assim, abre aspas, Judas, após obter tão grande vitória sobre os generais do exército de Antíoco, persuadiu os judeus a ir a Jerusalém dar graças a Deus, como lhes era devidas, purificar o templo e oferecer sacrifício. Isso se deu no mesmo dia em que, 3 anos antes, olha aqui, o tempo de que o sacrifício seria interrompido, 3 anos e 70 dias, ok? 3 anos antes, o templo fora indignamente profanado por Antíoco e abandonado. No dia 25 do mês de Casleu, dezembro, no ano 145 e na Olimpíada 153, a renovação ocorreu no mesmo dia do ano 148 e da Olimpíada 154, como o profeta Daniel havia predito. 408 anos antes. Isso aqui é profeta, né? 408 anos antes, dizendo clara e distintamente que o templo seria profanado pelos macedônios. Judas celebrou durante 8 dias, com todo o povo, por meio de solenes sacrifícios, a festa da dedicação do templo. Foi determinado realizar-se todos os anos aquela festa durante 8 dias. Chamaram-na Festa das Luzes, porque, segundo a minha opinião, essa felicidade foi como uma luz agradável que dissipou as trevas de nossos longos sofrimentos, aparecendo numa ocasião em que não poderíamos sequer imaginá-la. Esse é o relato de Flávio Josefo a respeito desta festa que se dá no dia 25 de dezembro. Certo? A festa das luzes, a festa do Hanukkah. Antíoco fez cessar o sacrifício da casa de Deus, ele profanou o templo. Em 169 a.C., ele saqueou o templo e proibiu os sacrifícios, certo? O templo foi profanado de maneira mais vil, indecente e imoral. O santuário foi chamado de Templo de Júpiter Olímpico. Ele dedicou o templo... Pastor, o senhor mencionou a página do livro de Flávio José. Sim, mencionei. O livro de Josefo é História das Antiguidades, livro 12, capítulo 11. Livro 12, capítulo 11. Certo? Antíoco Epifânio, ele colocou a própria imagem no lugar santíssimo do templo. Ele mandou matar no altar um porco, um animal imundo para os judeus, mandou matar um porco e borrifou o sangue e os excrementos do porco por todo o santuário. Ele obrigou os judeus a comerem carne de porco dentro do templo e ele mandou edificar altares e templos dedicados aos ídolos, sacrificando em seus altares, porcos e animais imundos. Por isso ele se tornou o maior protótipo do anticristo. Sim.
É o mais terrível de tudo. Talvez, aí você vai dizer o seguinte, Daniel vai escrever aqui uma coisa interessante, mas no versículo 25, Daniel vai falar da sua morte. Daniel vai falar da morte de Antíoco Epifânio. No versículo 25 ele diz assim: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. Ele se levantará como o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas ele será quebrantado, ele será morto. Daniel vai falar a respeito da sua morte, e ele foi morto por uma súbita doença, quando ele tentava saquear o templo de Diana em Elimaida, na Pérsia. No segundo livro dos Macabeus diz que a sua morte foi uma das coisas mais horrorosas que aconteceu. E a queda do anticristo também vai ser desse jeito, você pode ver em 2 Tessalonicenses 2:8. Né? E o Cordeiro de Deus será exaltado em todo o universo. Aleluia. Glórias sejam dadas a Deus. Talvez você pergunte assim, tá, pastor, mas como é que eu sei que então este aí, eu trouxe tudo isso, mas me dê mais alguma fonte para eu ter certeza de que esse não é o anticristo? Né? Esse daí não é o anticristo. Se nos dias de Daniel profetiza e ele ainda vai acontecer lá na frente, então como é que eu sei que ele não é um anticristo? Por exemplo, para os judeus estudiosos, muitos deles têm Antíoco Epifânio como sendo o anticristo. Certo? Mas nós temos uma palavra. Por quê? Porque Daniel profetizou mais de 400 anos depois, né? Antes que isso iria acontecer, e aconteceu. Agora, ele profanou o lugar santo, ele profanou os lugares sagrados. Mas qual é a diferença que existe? Ele fez tudo isso. Qual é a diferença que existe entre nós e os judeus, para nós chegarmos à conclusão de que não, ele não é o anticristo, ele é um protótipo do anticristo, o anticristo ainda virá. Primeiro, tudo isso que Daniel está falando, né? Ele vai trazer uma clareza muito grande de que esse chifre, ele nasce do Império Grego e não do Império Romano, do último império, que seria depois destruído pela pedra, primeiro ponto. Mas há um texto que nos dá muita clareza, principalmente para nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus Cristo. Nós temos certeza que Antíoco Epifânio fez isso como um protótipo. Ele é a figura mais próxima. Temos muitos anticristos, né? Muitos anticristos. Ele foi o que mais se assemelha ao anticristo escatológico. E quem vai nos deixar claro de que ainda não aconteceu essa profanação, ainda não ocorreu do anticristo verdadeiro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você pode, com esse texto nós encerramos hoje, você vai lá em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, Jesus está falando, né, a respeito da grande tribulação, Jesus está falando do seu sermão profético, e quando chega no versículo 15 ele diz assim: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê Daniel, entenda. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está falando, olha, quando vocês virem a abominação da desolação, a coisa abominável, dentro do lugar santíssimo, como falou o profeta Daniel. Ora, se Jesus está dizendo para os seus ouvintes que eles prestem atenção quando eles virem a abominação dentro do lugar santo, como Daniel profetizou, então ela não se cumpriu em Antíoco Epifânio. Então ele não estava se referindo a Antíoco Epifânio, porque Jesus está dizendo que ela ainda vai acontecer. E ele deixa claro que ele está falando daquilo que Daniel profetizou. Daniel disse que o anticristo iria profanar o lugar santíssimo. Jesus está dizendo, quando vocês virem essa profecia de Daniel, vocês leia Daniel e entenda. Isso ainda vai acontecer. Isso não aconteceu. É óbvio que os judeus não analisam Jesus, não tomam as profecias de Jesus como chave de interpretação do que foi feito. Mas para nós que sabemos quem é Jesus Cristo e o que o conhecemos, nós sabemos que o Senhor estava falando, profetizando, e isso ainda não aconteceu, né? Não, Patrícia, não. Não tem nada a ver, não. Né? Não tem nada a ver, não. Então, assim, entende? Então, assim, Antíoco Epifânio é uma figura, é uma figura,
né? Uma comparação. Não, Patrícia, não, pode até ter uma origem na palavra, né? Ela tá a questão de epifania na questão do batismo, né? Mas não, de jeito nenhum. Pastor Felipe, o que você falou? Uma comparação? O que uma comparação? Uma comparação o que a Patrícia falou? Ou uma comparação entre Antíoco Epifânio e o anticristo? Só para eu encerrar o raciocínio. Entenderam? Então, assim, trata-se, ele é uma figura do anticristo. Na próxima semana, nós vamos continuar, né? Aí vem a oração de Daniel, do capítulo 9, oração de Daniel. Depois, o negócio vai apertando mais ainda, e nós vamos chegar nas 70 semanas de Daniel. Bora lá, tem muita coisa aqui para a gente aprender. Na oração de Daniel eu vou só ressaltar alguns pontos sobre guerra espiritual, mas eu não vou fazer uma dissecar versículo por versículo, porque eu quero chegar nas 70 semanas para nos localizar nos dias de hoje. Tá bom assim? Tá bom por hoje? Obrigado a todos. Deus abençoe. O pastor Felipe não me respondeu a comparação, que ele falou, uma figura. Ah, sim, uma figura. Exatamente, Felipe, uma figura. Antíoco Epifânio é uma figura que vai trazer clareza aquilo que vai acontecer. Tá bom? Um grande abraço. Shabbat Shalom. Vamos orar? Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que tens nos ensinado. Olhar para as profecias e vê-las cumprindo-se e cumpridas nos dá uma segurança tão grande para que nós possamos olhar para aquilo que falta, que é tão pouco, e ter a certeza de que nenhum jota, nenhum tio da tua palavra cairá por terra sem se cumprir, Senhor. E isso nos coloca numa posição de muita segurança, porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos que tu és poderoso, sabemos que tu és o Senhor da história. Tu és o Senhor da história. A pena que escreve a história está nas tuas mãos. Nada foge do teu controle, nada foge da tua autoridade. Tu és soberano. E isso nos dá uma segurança muito grande. Obrigado por mais este momento. Dá a cada um, Senhor, uma noite de sono restaurador. E amanhã, quando nós nos encontrarmos aqui às 7 horas da tarde, para adorarmos o Teu nome, que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. E nós daremos sempre a Ti toda a honra e glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. De nada. Shabbat Shalom a todos, tenham uma noite de descanso. Não esqueça, amanhã às 7 horas, horário aqui de Londres, 3 horas da tarde, horário do Brasil, eu estarei ministrando sobre Jesus e Moisés. Eu irei pregar sobre Jesus e Moisés. Jesus veio para anular Moisés? Jesus cancela Moisés? Onde é que Jesus e Moisés se encontram? Amém, Taninha. Deus abençoe a todos vocês. Como eu já disse, depois de uma longa ministração, você está esgotado. Não falte amanhã, viu? Convide outras pessoas, compartilhe este vídeo com outras pessoas. E se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam, que eu terei prazer em responder. See you tomorrow, pastor. Shalom, shalom. Shabbat shalom.